Vamos falar do Egito. E uma Eu das tô no coisas. Egito, cara, eu tô expandida, eu tô em amor, assim, né? Tô em casa, eu tô literalmente em casa lá. Eu sou a Então, Lígia assim, Eu sou o Caio. e nós somos do Mundo Terapeuta e hoje a gente está aqui para conversar com a Patrícia. Patrícia é psicóloga, transpessoal e antroposófica. Ela vai contar para a gente do amor e essa influência e esse campo, ai, esse lugar do Egito. E uma das coisas muito legais que eu ouvi você falando, tenho acompanhado as suas reflexões e você trazendo os seus conteúdos sobre o Egito, né? É muito mais experiencia, você muito mais vivencia do que você sabe, né? Quando na verdade é um saber diferente, mas eu acho ótimo esse saber, delicioso, e é exatamente esse que se você, a gente vai ficar muito feliz de ouvir a sua partilha. então, como falei, o Egito é uma história de amor mesmo. Ó, eu fico bem emocionada de falar de lá. Na verdade, assim, antes de eu ir para o Egito, só para contextualizar, né, eu estava querendo ir para o Oriente, eu não sabia para onde, e estava mais tendenciando para a Índia. Só que super bateu, coincidiu do Egito, do tempo, foi uma coisa meio racional, não foi, quer dizer, eu acho que foi racional, mas eu sei que eu fui levada, né? E aí eu falei, ai, sabe que o Egito acho que vai ser interessante? Imagina meditar nas pirâmides, no portal 333, que era 3 de março de 2019. Nossa senhora, acho que vai ser legal. Vou. Foi bem assim. E, enfim, aí antes de ir, eu comecei a ficar sabendo um pouquinho de Isis. Ah, lá que tem o Horus, né? O Horus sempre apareceu na minha vida, porque acho que por conta da psicologia, porque ele é o olho que tudo vê, né? É o da consciência. Eu tinha uma amiga que tinha tatuado o olho dele, enfim. Então eu já tinha tido acesso. O Horus é de lá, que interessante. Aí fiz um workshop de Isis, eu conheço uma terapeuta que ela magnetiza Isis. E ela foi na minha viagem, então a gente fez um workshop antes, senti a energia de Isis, falei, uau, que potente, que gostoso, show, legal. Então caí lá no Egito, mas tem os templos deles, legal. Gente, eu não sabia de nada disso, nada, 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 nada. Quando eu decidi, eu não sabia. Enfim, e aí fui para lá. Para mim, o que foi bastante impactante no Egito foi quando eu cheguei no templo de Isis, né? Lá eu não entendia muitas coisas racionalmente, né? Então eu fui caindo, fazendo os meus processos de download, não só durante, mas depois da viagem, né? Lá eu tinha uma dor de cabeça constante, né? E depois eu fui entender que os terapeutas que estavam lá falaram que lá tem muitos portais e eu tô passando pelos templos, então tá rolando download de conhecimento. Então eu tinha. E batata, eu cheguei no Brasil, puf, acabou as dores de cabeça. Então tinha um conhecimento sendo. A sensação que me dava isso dentro do meu inconsciente, né? Mas na hora eu não sabia. Mas enfim, chegando no templo de Isis, eu me lembro que eu já tinha ido em outros templos, mas esse foi muito forte, que a gente chegou muito cedo, eram 7 da manhã, então não tinha ninguém no templo de Isis. E eu me lembro que eu andava no templo de Isis e eu comecei a perceber que eu estava num estado meditativo, normal, assim. Tipo, eu estava conectada, andando lá e conectada. Eu não não era uma euforia e nem era um estado de plenitude, assim. Eu tava só de falar eu tenho um tremor na mão, assim. E eu me lembro que a gente conseguiu que a Jorene Ferro, que é uma terapeuta que magnetiza a Isis, a gente conseguiu fazer uma meditação com a Isis, com ela magnetizando a Isis. E eu me lembro que eu queria ser a última.
a falar com a Isis, com a Jorene. Eu queria ser a última porque eu tava curtindo lá. Tava curtindo. E eu andava pelo templo de Isis, e Isis, né, para contextualizar para vocês, a Isis é a deusa do amor. Eu acho importante contextualizar. Ela é a deusa da magia, ó, tô arrepiando já. É o arquétipo da grande mãe, né, da fertilidade. Lá tem, dentro do templo de Isis, tem uma sala de parto, que ela concebeu Horus. É lindo. Ela é a grande curandeira, ó, tô arrepiada. Da medicina, é do sagrado feminino, né? É do feminino que habita em nós, em você, Lígia, em você, Caio. Temos a Isis no nosso feminino interior. Ela está presente, ela é um arquétipo, ela nunca foi um ser encarnado, ela está presente. Tentaram, né? O cristianismo tentou destruir a imagem dela, sei lá quantos mil anos atrás, porque percebia, né, tinham sacerdotisas de Isis naquela época e percebiam a força e o poder que ela tinha e, nossa, gente, ela tá aqui, tô sentindo. Ui! E aí queriam, né, queriam tomar o poder, né, dessas sacerdotisas, né, e aí destruíam as imagens, assim, você vê os templos destruídos, assim, e olha que louco, ano passado, eu já fui 2 vezes para o Egito, ano passado eu não percebi a destruição feita, eu só me dei conta hoje, esse ano eu consegui ver a destruição, ou seja, eu não consegui ver o lado sombrio ano passado eu só me conectei com o lado luz. E esse ano eu me conectei com o lado sombra no início de uma pandemia. Uau. Então, tudo conectado, assim, sabe? Porque realmente esse ano eu não consegui me expandir tanto energeticamente. Porque eu entendi depois que tinham forças que eu estava trabalhando do mundo e me puxando para baixo. Então eu não consegui expandir como eu me expandi ano passado. Então eu consegui ver a sombra, né? O que os cristãos fizeram em todos os templos, assim. Bem interessante essa percepção que eu tive. E aí voltando para aquele momento, né, que eu estava em estado meditativo ano passado, no templo de Isis, andava, me conectava com aquela energia, assim, eu estava e as pessoas indo uma a uma falar com a Isis, né? Até que eu estava fora, né, elas estavam dentro, fazendo esse trabalho, eu estava fora do templo, andando em estado meditativo. Eu vi uns barquinhos chegando, o templo de Isis é no meio do Rio Nilo, né? Acho que é do Rio Nilo. E aí chegou uns barquinhos, me veio um pensamento assim, entra, porque tá chegando turista. Olha como eu fui conduzida, né? Aí eu entrei, aí eu vi a terapeuta, que através dela eu tava lá, que é a Deva Gita, que é uma terapeuta tântrica, que ela me atende. Eu fui lá, abracei ela, olhei nos olhos dela, agradeci. E aí, nisso, quando eu tava saindo do abraço, tava saindo a moça que tava falando com a Isis. E aí a Isis olhou pra mim e fez assim, ó. Aí eu falei, ok, entrei. Aí conversei com ela no templo dela. E eu fui a última a falar com ela no templo dela. Lembra que eu ia ser a última? Sim. Eu não fui eu acho que eu fui a quarta, quinta. Todas as pessoas não conseguiram falar com ela. Aí eu entendi que eu fui guiada, porque eu tinha que falar com ela no templo dela. Foi muito lindo, gente, constatar tudo isso, assim. Foi muito forte, né? Enfim, então... Essa foi uma experiência muito forte para mim, ano passado, no templo de Isis. A segunda experiência foi no templo de Horus. Só para vocês entenderem a história, né? Isis casou-se com seu irmão Osíris, que tem o templo de Osíris também. Mas para mim não mexeu naquele ano. Eu só fui ano passado no templo de Osíris. Não mexeu. Aparentemente não aconteceu nada comigo.
Ísis casou-se com Osíris, né? O irmão de Osíris, Set, desmembrou e assassinou Osíris. Ele assassinou desmembrando todo o corpo de Osíris e escondeu em diversos lugares. Ísis conseguiu achar todos os pedaços de Osíris, juntou ele. O único que ela não conseguiu achar foi o pênis. Então ela criou um pênis de ouro para ele, concebeu Horus, e Horus nasceu através desse pênis de ouro. Então você vê, né, o poder da magia e da cura de Ísis que ela tem, de trazer, conseguir criar o pênis, achar o Osíris, né, colar ele, né, fazer o pênis de ouro e conceber Horus por esse pênis. Então Horus, né, nasceu deles, que é o deus solar, né, não é à toa, né, ouro, pênis de ouro, solar. Então é o deus da... só para falar dele já... É o deus do sol, né? O deus da consciência. Ele vive no coração dos seres. Né? Ele é capaz... Ele que é o olho que tudo vê, né? Se a gente for pegar o símbolo do Horus, ele mostra a glândula pineal. Eu já vi isso no Carlos Torres, já mostrou isso. Ele simula igualzinho a glândula pineal, o corpo caloso, né? Então... E a glândula pineal, né, é a conexão com o todo, com a espiritualidade, né, é o que vê, é o que nos dá a capacidade de enxergar, né. Falam que a nossa glândula pineal antigamente ela era gigantesca e que ela diminuiu, né, e por isso que a gente não tem tanta capacidade mediúnica, a gente está voltando a desenvolver a glândula pineal. Então eu gosto de fazer essa analogia porque faz muito sentido, tem tudo a ver. Mas enfim, chegando no templo de Horus, eu fui entender esse ano, né? Porque ano passado eu não me acessei a nenhum conhecimento. O nosso guia, o Mohamed, que é incrível, ele ficava falando, eu não estava a fim de entender, eu estava querendo sentir. Então eu ficava tipo... Então, esse ano eu fui entender muita coisa, porque esse ano eu quis prestar atenção. E ele falou que o templo de Horus era o da medicina, o templo tanto que tem um quarto dos óleos essenciais, que era a medicina de antigamente, né? A medicina, eles usavam muito os óleos essenciais, então tem todas as receitas lá nesse quarto. Lá que tinham os livros, as pessoas iam se curar lá. E curar fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, né? Eram todas as curas. Medicina, lá naquela época, não era separado, né? O espiritual, do mental, do físico, eles tinham plena, né? Então, as curas eram feitas em todos esses âmbitos. Enfim, eu tava lá andando, achando bonito, todo mundo ficou maravilhado com a sala de óleos essenciais, né? Ano passado eu não senti nada, assim. Aí fomos visitando o templo e tal. Aí eu me lembro que a gente entrou num túnel, assim, né? Que não é túnel, mas era uma escada, mas ela era bem rente, assim, que ela fazia um vórtice, a escada fazia assim, né? Uma espiral, né? Olha que simbólico. E bem no início dessa escada tinha Sekhmet. Sekhmet é a deusa Ísis com cabeça de leão. Ela é a que vai te incitar para a sombra vir, né? Tipo, e se precisar vai pegar teu pescoço e falar, vai, sai daí a sombra, né? Ela trabalha as sombras mesmo de uma forma de incitar, de fomentar a sombra. Diferente do Horus. O Horus trabalha de um outro lugar. A sombra traz a consciência, chega, olha para tua sombra. E ela, por isso que ela está nos portais, em vários lugares que ela está muito presente, em lugares é como se ela estivesse se protegendo, né? Então, ela está protegendo aquela escada. Então, eu me lembro que eu fiz uma pose para tirar, né?
a foto com a Sekhmet e comecei a subir a escada. No que eu comecei a subir aquela escada, eu falei, nossa, que energia tem esse lugar. E tava descendo uma amiga minha, né, a gente tava num grupo de 10. Ela falou, tem mesmo, aqui tem uma energia interessante. Ela pegou e saiu, eu comecei a subir. E nisso tinha uma terapeuta, tinham 3 terapeutas, Letícia, a Gita e a Jorene. E tava a Letícia comigo nessa hora. Começou a subir e ela começou a sacar que eu comecei a entrar num processo. Porque eu comecei a chorar conforme eu subia a escada. Eu encostava minhas mãos, eu lembro parcialmente das coisas. Eu entrei em estado alterado de consciência conforme eu ia subindo, né, espiral pra cima. Eu ia passando, ó, só de falar, gente, olha aqui, ó. Eu ia encostando nas paredes, as mãos, e tinha sempre tem uns caras que trabalham lá no templo, né? E ele começou a perceber minha emoção. E aí eu chorava, assim, colocava as mãos nas paredes, chorava. E eu cheguei ao final da escada que tinha um portão fechado. O portão era para o 2º andar do templo. E estava fechado porque está em ruínas o 2º andar do templo de Horus. E não pode subir para evitar acidente, né? E aí eu me lembro que eu perguntava assim, eu batia assim, falava, o que tem aí dentro? Eu quero ir aí dentro. E aí eu fechava os olhos, chorava e me via imagens. Era eu com uma roupa tipo meio branca assim, fazendo alguma coisa com as pessoas. Nessa hora, esse cara, o guardião, eu vou chamar de guardião, tá? Que cuida do templo, ele olhou pra mim, juro por Deus, ele olhou pra mim, me viu chorando e fez assim, ó, bem no meu 3º olho. E eu chorava. Resumidamente, foi bem isso, porque aí depois ele me levou para um outro lugar que eu também tava super... Chorei, e eu queria ir pro 2º andar do templo. Então, o que eu entendi depois disso é que claro, eu já trabalhei nesse templo, né? Que essa imagem me veio, e aí faz todo sentido quando eu entendi esse ano, que é o templo da medicina, das curas, da consciência. Gente, é tudo que eu faço. E aí eu entendi que eu sou uma sacerdotisa de Horus, né? Que eu sou filha dele, né? Então eu tenho uma super conexão com ele, né? E com Isis também, né? Eles estão conectados. Resumindo, né, a história para vocês, resumindo não, né? Deixa fluir. Eu fui depois pro templo, para as pirâmides, no dia 3/3/3. Foi super forte também. A gente fez uma meditação de sons, sabe, de ficar na pirâmide. E saiu uns sons de mim que eu nunca fiz na vida. Mas foi super bonito e super forte. Depois que eu voltei do Egito, eu me percebi por muitos meses expandida, muita facilidade de meditar. E aí eu tive a oportunidade de ir de novo esse ano. Eu não ia, né, como eu ia para o Japão, mas aí meu marido achou que a gente devia ir para o Egito. E a Jorene sempre fala que por detrás de uma sacerdotisa tem que ter um guardião. Que o marido, o cônjuge, o parceiro é o guardião de toda a sacerdotisa. E aí eu senti que era meu guardião falando que eu tinha que voltar para lá. Mas eu fiquei me perguntando, né? Por quê? E numa meditação antes de eu ir, Horus me falou. Foi muito bonito. Teve uma vez que eu ouvi a voz do Horus, que isso não ouço, né? Mas teve uma vez que foi muito bonito que eu tava meditando, eu falei assim, ai, você tá comigo. Eu ouvi uma voz de homem, eu sempre estou com você. Foi muito, eu me arrepiei inteira, assim, foi muito lindo. E eu acho que foi ele que me falou, porque eu não ouço a voz, né? Eu tenho as informações por pensamento, né? E aí eu acho que foi ele, eu senti que foi ele me falando que eu tinha que voltar pro Egito, que eu ia entender muita coisa durante e depois, mas um dos motivos que eu tinha que voltar é porque eu ia levar grupos para lá, para a expansão da consciência.
que eu tinha que planejar uma viagem para 2021. Eu falei, legal, ótimo. Eu falei, uau. E no início, e a confirmação disso tudo é quando eu me arrepio. Eu tive um arrepio. E eu entendi depois lá que, assim, antes de eu ir, eu tava num estresse muito grande. E eu precisava me recarregar para voltar, mesmo que eu voltei antecipado do Egito agora, né, por causa do corona e tal. Tive que voltar porque o aeroporto do Egito ia fechar. Então eu voltei 4 dias antes. Triste, viu? Bem triste. Eu não queria voltar, não. E aí eu entendi, né, que eu tinha que me resetar para voltar para cá e sustentar toda essa pandemia e conseguir ajudar as outras pessoas, né? Isso foi uma das razões pela qual eu fui. Mas foi bem interessante esse ano porque, assim, eu consegui me expandir bastante, né? Principalmente nos primeiros dias, aquela coisa, né? Tá em estado de plenitude, sem fazer nada, conectada, né? Feliz. E eu percebi que cada vez que você vai para lá, como ler um livro, cada vez que você lê é diferente, né? Então, por exemplo, eu fui de novo no templo de Dendera. O templo de Dendera é o de Hathor. Hathor é a esposa de Horus. Ela também é a deusa da música, da dança, do amor, da sexualidade, da alegria e do cuidado maternal. É no templo dela que tem uma imagem de Ísis amamentando o Horus, só que o Horus já deve estar, tipo, adolescente, mas ela está amamentando ele. É o quanto que é a devoção, né? O amor, a doação. O Ísis representa isso, né? E tá no templo de Dendera, não tá no templo de Ísis. Isso que é lindo também. Por conta desse cuidado maternal. A primeira vez que eu fui no templo de Dendera, ano passado, eu não senti muita coisa, mas esse ano foi muito bonito. Eu tava com o meu marido, né? No templo de... E o templo de Dendera é lindo, porque as cores ainda estão mantidas no teto, então ele é colorido, porque muitas das cores já se perderam nos templos, né? E a gente estava vendo, e é o templo do zodíaco, tem todos os signos no teto, é muito bonito. E a gente estava lá e teve uma hora que eu o Habib estava falando, né? O Mohamed estava falando. E aí eu acho que eu me desconectei dele e comecei a sentir a presença de uma energia feminina muito forte, assim, muito forte do meu lado. Um amor, assim, comecei a sentir o amor. Eu me lembro que eu abri o olho, eu olhei pro Fábio, senti uma compaixão, assim, eu chorava. Ninguém viu isso, só eu. Chorava, e assim, eu entendo, eu acho que foi Hathor, né, a esposa de Horus, olhando para o seu Horus, né, quer dizer, eu, né, olhando para o meu marido, Hathor olhando para Horus, e eu senti uma compaixão gigantesca, assim, um amor realmente genuíno, de chorar, quietinha, e foi bem bonito, assim. Então, quanto que esses seres representam o amor, sabe? Mesmo Sekhmet, apesar de ser a leoa, Sekhmet ela tá num templo bem pequeno, é um templo de Karnak, que é grande, mas a estátua dela é num templinho pequeno que é fechado a 7 chaves. Segundo os egípcios, as pessoas não podem vê-la, a não ser que ela deixe que abrem. Então, os guardiões lá do templo dela precisam abrir. Graças a Deus, nas 2 vezes ela abriu. E esse ano, quando eu a vi, foi muito bonito, foi uma gratidão gigantesca. Eu fechei os olhos e comecei a me lembrar do ano passado. Ano passado, para mim, foi o ano da sombra para mim, para todo mundo. 2019 foi um ano de põe a sombra para fora, né? Mas para mim foi um contexto muito interessante porque eu trabalho com sombra, né? Mas eu sempre acredito muito na luz, né? Então eu amadureci aquele ano passado porque eu perdi meu olhar inocente.
de só acreditar na luz das pessoas. Porque como eu vejo luz e sombra sempre, eu sempre quis acreditar na luz. E então eu tive momentos muito, muito fortes no ano passado com isso, né? De traições, né? Para mim o aprendizado foi isso. Você via a sombra e não acreditou. E eu senti Sekhmet muito presente comigo de força, de lidar com isso, sabe? De um outro lugar, assim. Então, eu senti, me veio todas essas situações do ano passado e uma gratidão, assim. Te ouvindo contar essas coisas, eu quase posso visualizar e sentir, assim, é exatamente isso quando eu te propus essa conversa, quando você fala que são muitas formas de amor, né? Hoje é você ter experienciado o amor de diversas formas diferentes, né? Então, quando você fala do Sekhmet, quer coisa mais só alguém que ama muito que pode te proporcionar você entrar em contato com dores para que você possa transcendê-las, né? Isso. Possa passar por isso. Só que a gente, de novo, a gente idealiza também. Isso, eu me emocionei. Para a gente o amor tem aí. uma só. Na verdade, não é. Todas essas são formas de amor, né? Todas essas são manifestações. Não tem um amor feminino de um jeito só. Tem o amor feminino, a manifestação do amor Isis, e tem a manifestação do amor Hathor, que foi a que você vivenciou com o seu marido, não tem? De compaixão, isso. Tem uma série de coisas, e se a gente se permitir só... O Horus, do guerreiro, né? Tem amor também. Claro! Exato. Coisa. Daí é muito interessante, porque nos relacionamentos e na nossa vida no geral, a gente acaba buscando referências no outro, na régua de amor que a gente tem, né? Isso. Na verdade, o amor se manifesta de tantas maneiras, né? E essa sua experiência com o Egito, para mim, foi surgindo claramente várias maneiras que você pode vivenciar aí no seu corpo, energeticamente. Isso. Que interessante, eu não tinha feito essa conexão, mas é isso aí. É isso aí. E também, uma coisa que eu acho bonito que traz a sabedoria egípcia, né? O deus Thoth, que é um deus pássaro, eu não sei que pássaro é aquele, porque a gente não tem, acho que esse pássaro no Brasil. Mas é um de bico, assim, bem comprido, parece um flamingo, assim, mas ele não é rosa. Ele é o deus da sabedoria, né? Se a gente for pegar o deus grego, o Thoth é o Hermes, que é aquele que tem asinhas nas pernas, né? Ele é um deus que une o céu e a terra no coração, né? Então ele comunica esses dois mundos. Se a gente for pensar, ele é o símbolo da consciência divina, né? Da presença divina entre nós, porque é o coração. A presença divina habita aqui, né? Que é isso, né? Quando a gente se conecta com o amor e com a gratidão, que é no coração, você se conecta com toda a existência, né? O divino. E aí, olha que bonito, porque tem isso que você acabou de falar. Eles falam que o coração fogoso, né? Relacionando ao Thoth, que são os erros ao longo da nossa vida. Que o coração fogoso é a tocha que é propulsora do nosso crescimento ao longo da vida. E tem a ver com isso, que às vezes, né, a Sekhmet traz a sombra, vai, olha para aí, te traz força para você olhar, para você lidar. Tem uma dor, mas tem a força junto. Porque de um erro meu, né? De um erro de ficar com o olhinho de criança achando que todo mundo só vai ficar na luz. E não, vai ter gente que vai lidar com a sombra. E vão te passar rasteira. Para de ser tolinha, tonta, né? Vai lá e aí se conecta. E foi muito lindo porque foi na minha maior dor, eu vi a minha maior possibilidade de cocriação. É isso, né? Porque aí você se que conecta. Isso não é uma manifestação de amor, né? Não é. Manifestação de amor. Não é, eu não sou abençoada. Você se conectou com a sua força. Exato, então é lindo, né? Ver esses processos, mesmo na dor.
né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Exato. Então, sentir dor a gente vai sempre sentir. Agora, o quanto que a gente escolhe ficar sofrendo ou não, ou ver o que a gente precisa aprender, que oportunidades que a gente tem, né? Então, É sair do modelo de viver a escassez, né? isso. E acreditar na sabedoria universal. Ai, que gostoso! Muito bem. Nossa, adorei. Paty, muito, muito, Muito grata, viu? Amei. adorei. É muito Foi ótimo, gostoso. uma delícia.